Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aula de gramática. Temos aí a correção dos exercícios da aula passada. Em seguida, aí nós falaremos aí sobre o pronome, que é o próximo que vocês estarão estudando, né? Vocês já começarão, na verdade, a estudar ele a partir dessa aula de hoje. Então, nós temos aí, né, para hoje, correção de exercícios da aula passada, que são aqueles exercícios sobre siglas. Depois, explicação sobre o pronome. O que é o pronome, né? E falaremos sobre os pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto do caso oblíquo. E em seguida, eu estarei mostrando aí para vocês os exercícios de casa, tá? O homework que vocês estarão fazendo aí essa semana. Então, no primeiro momento agora, nós partiremos aí para a correção dos exercícios. A minha canetinha, vou pegar a verde. Não peguei errado. Pronto, peguei a canetinha verde aqui e vamos começar aí a correção. Então, aí nós temos refletindo e conceituando. Leia esta frase retirada do anúncio da página 4. Há uma organização governamental que realiza 60 programas e projetos ambientais em todo o Brasil e faz parte da maior rede mundial de conservação da vida. Depois nós temos aí a B, né? Uma ONG que realiza 60 programas e projetos ambientais em todo o Brasil e faz parte da maior rede mundial de conservação da vida. Essa mudança, né, que teve aí em transformar a organização governamental em ONU, né, na sigla ONU, na pergunta aí, né, alterou o sentido aí da frase A? Não alterou, meninos. Por que não alterou? O que acontece? A expressão continua a mesma. A sigla, ela identifica o quê? Organização não governamental. Então, dessa forma, não teve alteração nenhuma no sentido. Número 2. Que letras foram utilizadas para formar a palavra que substitui a expressão organização não governamental? De onde elas foram retiradas? Olha só, as letras O, N e G. Elas foram retiradas aí, né, das iniciais da expressão, né, organização não governamental. 3. Em sua opinião, com que objetivo podemos substituir a expressão organização não governamental pela palavra ONG, né, ou ONG? Por quê? O objetivo aí é agilizar, é dar velocidade aí à leitura, ou até mesmo à retomada, ou seja, voltar a uma palavra que foi dita anteriormente sem precisar ficar repetindo ela o quê? O tempo inteiro. Seguindo aí, descer aqui. Aí aqui nós temos, né? Que até eu expliquei para vocês na aula passada, falava sobre a WWF Brasil. E agora aqui praticando. Observe as siglas abaixo e o que? Identifique o significado de cada uma delas. Se necessário, converse com os colegas. Então, aqui nós temos ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Depois aqui o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aqui, né, o BR Petrobras, né, que é Petróleo Brasileiro, tá? Seguindo aí a correção, nós temos aí a número 2, né, atividade número 2. Faça uma lista de outras 5 siglas com suas respectivas denominações. Então, aí nós temos aí como sugestão de resposta, tá? Nós temos aí o CEP, quando você manda uma carta, quando você compra uma encomenda, né? Quando você encomenda alguma coisa pela internet ou qualquer outra coisa, precisa-se do CEP. CEP é o quê? Código de endereçamento postal.
Temos aí FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol Associado. Depois nós temos o FIA, que é a Federação Internacional do Automobilismo. Temos aí MMA, Ministério do Meio Ambiente, MEC, Ministério da Educação, e CBF, Confederação Brasileira de Futebol. CBF parece muito na época da Copa do Mundo, né? CBF. Seguindo aí aqui, meninos, deixa eu só minimizar aqui. Aqui já é um resuminho aqui nessa página 34, tá? Do que foi dito aí nesse primeiro capítulo, tá? Aí, voltando aqui, nós terminamos as correções, tá? E agora nós partiremos para o quê? Para a explicação referente ao pronome, tá? O que é pronome? Olha só, eu coloquei aqui para início aqui essa conceituação e essa frase que é bem básica para vocês irem se ambientando a esse conteúdo. Tudo isso que eu estou explicando tá lá no livro, tem o livro 6. Então, se vocês terão duas fontes de pesquisa, essa aqui e mais a do livro, tá? Então, eu vou explicar o conteúdo hoje através dos slides, tá? Então, o pronome, meninos, ele tem uma função, né? Ele serve, né, os pronomes, para substituir o nome. Ele pode acompanhar também, tá? Mas aqui eu quero primeiro que vocês tenham essa conceituação aqui de substituição. Olha aí o exemplo. Maria foi ao parque cedo. Nós temos aí Maria. E aí, qual pronome eu substituo? Porque é feminino. Então, ela estava bem disposta. Os pronomes, eles são utilizados, né, nesse que é de substituir, para não ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, tá? Para o texto não ser repetitivo. Então, Maria foi ao parque cedo. Ao invés de eu colocar Maria estava bem cansada, eu coloquei disposta. Falei cansada, mas é disposta. Ela estava bem disposta. Porque eu já sei quem eu estou falando, né? É sobre Maria. Então, não precisa colocar o nome dela novamente. Basta colocar aí o pronome. Então, princípio aqui, nós já sabemos que os pronomes, eles servem aí para substituir nome. Vamos pensar nessa questão aqui da substituição, para esse primeiro momento. Agora aqui, nós temos uma tabela em que mostra os pronomes pessoais. Tem essa mesma tabelinha lá no livro de vocês, tá? Os pronomes pessoais, eles são de duas categorias. Pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Temos aí pessoas do discurso, ou seja, quem são essas pessoas do discurso? Primeira, segunda, terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Agora, observar aí a tabela que mostra os pronomes do caso reto. Nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronomes do caso reto. Aí mas para que servem esses pronomes oblíquos? Qual é a função dele? Onde que eu vou usar esses pronomes? Primeira coisa, vamos entender que nós estamos falando de pronomes pessoais, então eu faço referência às pessoas do discurso, sejam elas no singular ou no plural. Primeira parte aí que vocês têm. A segunda parte é que esses pronomes, eles vão aparecer aí com o intuito de acrescentar a frase, de acrescentar sentido à oração. Então, quando se fala em acrescentar informação, essas informações, elas estão ligadas aí, novamente eu repito, às pessoas do discurso. E aí, a utilização dos pronomes pessoais do caso reto é mais tranquila, né? No caso oblíquo, elas causam um pouco de confusão, né? Então, vamos pensar o seguinte, que esses pronomes oblíquos, normalmente, eles vêm precedidos, ou seja, vem antes deles, uma preposição, né? Para, né? É um exemplo de preposição, a, de, com, tudo isso é preposição. Então, eu vou falar um exemplo aqui para dar uma ilustrada. Você comprou essa blusa para mim? O mim é um pronome oblíquo
primeira pessoa do singular. Você comprou esta blusa para mim? O para veio antes do mim, que é um pronome oblíquo. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Amanhã vou ao cinema contigo. Eu posso estar falando contigo, utilizando aí um pronome pessoal do caso oblíquo, que está aí na segunda pessoa do singular. Eu vou dar mais um exemplo aqui, ó. Você sabe que eu gosto de ti. O ti aparece aqui também na segunda pessoa do singular. O pronome, caso oblíquo, né, ele tem essa questão de precedidos de preposição, não são todos, tá? Aí, né, nós são os pronomes oblíquos tônicos e os átonos. Aqui eu coloquei todos eles juntos aqui, do mesmo jeito que aparece no livro, até abri aqui o livro para vocês verem aqui. Aparece aqui no livro aqui todos eles juntos, porque ainda nós vamos focar aqui de forma o quê? De forma mais geral, tá? Então, vamos seguindo aí. Vamos continuar observando essa tabela, que ela é muito importante, né? Nós temos aí, por exemplo, aqui, ó, conosco. Conosco, né? Vocês viajaram conosco? Conosco não teve preposição antes. Ou seja, não foi precedido. Então, alguns são precedidos e outros não. E eles são classificados em átonos, né, oblíquos e tônicos, mas nós não iremos ver isso agora, tá? Eu só comentei com vocês, caso vocês forem estudar em outros gramáticos, vai aparecer nessa divisão, tá? Então, aqui, como que a gente aprende isso daqui? É praticando, tá? Você vai decorar essa tabela aqui. Não funciona, né? Nós sabemos que isso aí não funciona, essa metodologia de aprendizagem. Agora, eu vou mostrar para vocês os exercícios de casa, tá? São exercícios referentes a esse conteúdo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Começa aqui, meninos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Começa aqui, ó, no refletindo e conceituando, né? Que é sobre o uso do pronome. Os primeiros exercícios aqui, eles vêm fazendo um apanhado aí, meio que de interpretação textual e com a pitada aí de gramática. E aí, aqui ele já entra na questão dos pronomes pessoais, que foi o que nós estudamos agora, né? Que eu mostrei pra vocês na tabela. Aqui, a tabela aqui. É a mesma tabela. Só que ela tá de cor diferente. São os exercícios que vocês estarão fazendo aí, tá? Vai até aqui, ó. Opa. Pera aí, gente. Nossa, fiz confusão aqui. Peraí. Pronto. Olha só. Esses exercícios que eu mostrei pra vocês, eles vão até aqui, ó, até a 64. São os exercícios relacionados aos pronomes, tá? Os pronomes pessoais. Aí, aqui dentro intercalado com as atividades, aparecem os pronomes de tratamento. Esses pronomes, nós estudamos eles o ano passado, tá? Foi no último bimestre. E aí, aqui aparece novamente aqui uma tabela com os principais pronomes de tratamento. Aí é o que eu repito sempre para vocês. Como que aprende isso? É colocando em prática, escrevendo exemplos, fazendo textos, fazendo exercícios, na prática, tá? Porque não vale chegar aqui e pedir para você memorizar, tá? Então, olha só, pronomes de tratamento. Nós temos aí o você, e aí aqui aparecem as abreviaturas deles, tá? Normalmente eles aparecem, em muitos casos, eles aparecem de forma abreviada. Então, aqui tem os principais, o você, vossa alteza, vossa excelência, vossa magnificência, vossa majestade, vossa santidade, vossa senhoria, senhor e senhora. Senhor e senhora, muito utilizado até hoje, né? Assim, na verdade, todos aqui são muito utilizados, mas eu falo senhor e senhora,
Quando você dirige aí pessoas que você tem respeito, ao invés de usar você, muitos optam em falar senhor e senhora, tá? Que são, né, pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, né, eles estão aí, né, dentro da categoria aí dos pronomes pessoais. Por quê? Porque eles fazem referência a uma segunda pessoa, alguém, ou uma terceira, alguém que está dirigindo aí a palavra, né, ou está falando com alguém. Então, por isso que eles aparecem aí dentro dos pronomes pessoais. O pronome pessoal, né, ele pode vir antecedido dessas duas palavras aqui, vossa e sua. Notem que apareceu aqui, né, o vossa aqui. Usamos o vossa quando dirigimos a pessoa. Quando você está falando diretamente com aquela pessoa. Vossa Alteza deseja descansar da viagem? Então, eu estou falando diretamente, cara a cara, discurso direto, né, com a pessoa. Já o sua é quando você fala dessa pessoa com a terceira. Será que Sua Alteza comparecerá à solenidade? Então, você não está falando diretamente com né, Vossa Alteza, né? Você está falando aí dessa Vossa Alteza para outra pessoa. Então, por isso que é utilizado o sua, tá? Então, Sua Alteza. Então, é bem importante, é muito importante vocês observarem isso daqui, tá? Ai, professora, mas eu nunca vou falar com o rei, eu nunca vou falar com a rainha. Tá, você pode até pensar que não vai falar, mas nós precisamos saber, porque, por exemplo, se eu vou falar aqui, Vossa Senhoria, autoridades em geral, chefe, diretores, pessoas a quem se quer tratar com cerimônia. Então, pode ser, né, o seu chefe, pode ser uma pessoa que você esteja fazendo algum negócio, tá? O Vossa Magnificência. Tá lá na faculdade. Ah, mas eu não vou falar cara a cara com o reitor da universidade. Ah, mas se você precisar mandar um e-mail, por exemplo, para essa pessoa, vai precisar, né, saber dos pronomes de tratamento. Então, aqui aparecem esses aqui que são os principais, aí, os mais utilizados, tá? Então, são os exercícios, tá dentro aí dos exercícios. Eu não coloquei lá nos slides, porque esse aqui nós já estudamos ano passado, você já conhece e tem aqui no livro de vocês, tá? E aí os exercícios vão até aqui, ó, na página 64, mas ele finaliza aqui, ó, antes de pronomes possessivos, que pronomes possessivos é para a próxima aula, tá? Então, meninos, foi isso, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Uma ótima semana para todos vocês, cuidem-se, aproveitem para estudar, colocar as coisas em dia. Qualquer coisa é só me procurar e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom dia, menino! Bom dia, menina! Vamos começar nossa aula de polígonos. Acredito que vocês tenham feito a tarefa de Tangram. Quem não fez, corre lá que ainda dá tempo e é muito divertida. É uma pesquisa sobre Tangram e você também tinha que construir algumas figuras. Acredita-se que com o Tangram é possível criar 5.000 figuras. Então, aproveite, faça a sua. Quem não fez e quem já fez, me mande que eu quero dar um retorno, conhecer o que vocês foram capazes de produzir. Então, nós vamos começar o conceito do assunto de polígonos, né? Esse conteúdo. E assim, quem já foi aluno da professora Josane, já viu muito sobre esse assunto, porque ela sempre falava, o que é polígono? 5 itens. E alguns falavam, não é vazada, tem que ser plana, tem que ter retas. E é isso que nós vamos ver
com mais detalhes a partir de agora. Bora lá? Primeira coisa, essa figura aqui, eu gosto sempre de começar assim, ó, mostrando figuras do que não são polígonos e do que são. Observe, as figuras do lado esquerdo tem um coração, um círculo, outra coisa que parece uma pipa, né? Uma outra figura ali que parece um muro, né? Com um semicírculo e um trevo de 4 folhas. Todos esses não são polígonos. Do meu lado direito, eu encontro um retângulo, o triângulo de laranja, eu encontro um octógono, né? Porque ele tem 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso mesmo. Eu encontro trapézio de vermelho. Eu encontro de roxo também um pentágono. São figuras que vocês já conheceram, mas agora nós vamos ter que revisar. E essas são chamadas de polígonos. O que será que tem de diferente do esquerdo para a direita, hein? Se você acha que é porque do lado esquerdo tem as partes arredondadas, você está certo. Porque mesmo que tenha essa figura laranja, que lembra muito um muro, né, com um semicírculo, eu acabei de falar que tem uma metade de uma parte abaulada aqui, né, que lembra o semicírculo. Da mesma forma, as outras figuras sempre tem uma parte de curvatura. Então, aquelas que têm alguma curva não são polígonos. E as outras que estão completamente retinhas nos seus lados são chamadas de polígonos. Vamos ver direitinho o que é isso. O que são polígonos? Lá na capa traz uma imagem de vários polígonos, tem alguns que são chamados de regulares, que nós vamos ver mais pra frente, outros irregulares, convexos, não convexos. São todos conceitos que envolvem essa história de polígonos, né? Suas classificações. Mas, a princípio, você tem que verificar que elas são figuras planas. O que são figuras planas? Aquelas que só possuem 2 dimensões, que é o comprimento e a altura. Elas não possuem profundidade. Elas não são tridimensionais. Elas são bidimensionais. Bi porque tem 2 dimensões, comprimento e altura. Nós nunca vamos falar que elas têm profundidade, tá bom? Além disso, elas possuem o seu contorno completamente fechado. Vamos observar aqui que todas elas estão bem fechadinhas. Se tiver algum lado aberto, ela já não é. E esses lados que estão fechados são todos segmentos de reta. Nenhum deles tem curva. Lembra disso, né? Mesmo essa aqui que faz uma ponta entrando nela, essa primeira figura, ela é composta por 2 lados que fazem esse movimento aqui, mas esse movimento não, essa forma, mas ela não é curva. Outra coisa importante é que elas não estão se cruzando. Portanto, se eu tivesse uma figura assim, ó, que eu acabei de desenhar de vermelho, mesmo que eu tivesse todos os lados retos, ela estaria cruzando o segmento de reta, então ela não seria. Isso você pode conferir na página 25 do capítulo 8, módulo 3. Polígonos são as formas geométricas cujo contorno é fechado e formado por segmentos de retas que não se cruzam. Então, aquela figura inicial, a gente vê, ó, figura é redonda, não é polígono. É contorno reto, não é polígono. É contorno reto, também não é polígono. Tem contorno reto, não polígono. E essa aqui também não é polígono. Agora, imagine se eu tivesse uma figura assim, ó, tipo um quadrado, mas que fosse aberta aqui em cima. Seria polígono? Pensa. Se você disse que não, você acertou. Por quê? Porque aqui no conceito fala que tem que ser figura de contorno fechado e essa aqui estaria aberta. Os elementos do polígono. Um polígono, então, ele possui lados congruentes, que são esses todos os lados iguais. Olha que mede azinho, 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 azinho. Olha aqui, bezinho, 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 bezinho. E eu posso ter lados e ângulos congruentes, eles são chamados de polígono regular. Agora, quando eu tiver lados
que não são congruentes, ou seja, não são iguais, eu também vou ter polígono, porém ele não vai ser chamado de irregular. Veja só, esse retângulo azul, esse ladozinho, ele é menor do que esse lado aqui. Então, ele é polígono, porém os lados não são congruentes, então ele não é regular. Mas veja uma coisa, que esses ângulos são todos iguais. E essa relação de lados e ângulos nos remete também a outra classificação de polígonos. Vamos ver mais à frente? Veja só, polígonos regulares possuem todos os lados iguais e todos os ângulos de mesma medida. Então, você vai olhar, se você verificar que tem lados iguais e tem ângulos de mesma medida, você sabe que ele vai levar o nome de polígonos regulares. Como exemplo, eu tenho triângulo, o triângulo equilátero. Eu vou ter o quadrado, pentágono, ó, todos os lados possuem o mesmo tamanho e todos os ângulos possuem a mesma medida. Também tem hexágono, que são 6 lados iguais, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, eneágono, são 9 lados iguais e 9 ângulos também de mesma medida. E por fim, esse aqui, decágono, são 10 lados iguais, 10 ângulos de mesma medida. Essa nomenclatura, gente, ela continua. Tem os de 11 lados, 12, 13, de 20. Então, essa classificação aqui no slide só veio até 10, mas ela continua, tá bom? Então, se o polígono ele não tem todos os lados iguais, ou não possui ângulos de mesma medida, ou às vezes ele nem tem lados iguais e nem tem ângulos de mesma medida, tem as duas coisas juntas, eles são chamados de polígonos irregulares. Veja só, lá atrás eu mostrei um triângulo, mas aquele triângulo, ele era um triângulo equilátero, ele tinha 3 lados iguais. 3, então os ângulos também eram iguais. Agora esse aqui é um triângulo de 3 lados, porém ele tem todos os lados diferentes, ó, as medidas são todas diferentes. Esse triângulo aqui possui 3 lados diferentes, então ele é irregular. 4 lados diferentes, não é o quadrado, ele possui todos os 4 lados diferentes e ângulos também, chamado de quadrilátero qualquer. 5 lados. Olha o pentágono, como ele pode aparecer. Ele pode aparecer de forma regular, que nós conhecemos, igual na parte anterior, mas ele pode aparecer assim, desse formato, com todos os 5 lados. Ele é chamado de pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Assim também é o hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O heptágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o octógono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa nomenclatura, gente, se relaciona ao número de lados. Ela não quer saber se são do mesmo tamanho ou não, tá bom? Nessa classificação aqui, apesar da imagem estar um pouco ruim, não, ela está muito ruim, mas era só para vocês verem que pode ter. Essa coluna aqui é chamada de regular e nessa aqui é chamada de irregular. E aqui eu tenho o nome do polígono. Aqui fala número de lados, 3. Quando tem 3 lados, então eu vou ter triângulo assim, regular, todos 3 lados iguais, ou irregular, igual esse aqui, ó, azul. E ele é chamado de triângulo. Se for 4 lados, eu posso ter um quadrado, eu posso ter regular. Irregular, eu posso ter um retângulo ou qualquer outro quadrilátero. É chamado de quadrilátero. Se forem 5 lados, vai chamar de pentágono, independente se ele tiver todos os lados iguais, como esse da figurinha verde,
como esse outro aqui, que era um retângulo, mas cortaram a pontinha dele e fecharam um lado aqui. Além disso, eu posso ter, vamos ver mais à frente aqui, ó, o decágono, que é o de 10 lados. De 10 lados, eu posso ter ele todo com as forminhas aqui, 10 lados regulares, 10 lados iguais e 10 ângulos. E eu posso ter ele de um desenho de formato diferente, porém 10 lados, mesmo que sejam diferentes, ele é chamado de decágono. Além dessa classificação de irregular ou irregular, eu também tenho a classificação de convexo e não convexo. Como é que eu verifico isso? Vai ser bem simples. Você vai pegar dois pontos quaisquer e passar um traço entre eles, ou seja, um segmento de reta. Tem uma bolinha aqui, tem uma bolinha aqui. Se esse segmento de reta ficar totalmente dentro do polígono, ele é chamado de polígono convexo. 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 Difícil escrever. Isso se ele tiver o segmento todo dentro dele. Agora, se você pega um polígono, que você pegue dois pontos quaisquer internos a ele e você passa o segmento de reta por esses dois pontos, parte desse segmento fica do lado de fora, ele é chamado de não convexo. É difícil? Não, não é difícil. Você verifica só passando dois retos. Tem gente que fala assim, ah, se tiver uma boquinha é não convexo. Pode ser assim também, tá bom? Então, aqui eu trouxe mais exemplos de convexos e não convexos. No grupo A, à minha esquerda, pintado de laranja, eu tenho vários convexos. Eu posso pegar dois pontos, qualquer lugar aqui, ó. Todo segmento de reta que eu passar por dois pontos quaisquer vai estar dentro da figura. Mesmo que seja aqui, ó, ele sempre vai estar dentro da figura. Um aqui na ponta, outro aqui também vai estar dentro da figura. Diferente do grupo B, que quando eu traço dois pontos, eu posso, por eles, passar um segmento de reta que sai para fora da figura. Olha só aqui embaixo, não convexo, como é que ficou na estrela certinho. E como é que ficou convexo aqui, todo interno. Agora é sua vez. Você vai ler a página 25, 26 e 27 e vai anotar no seu caderno sobre o tema desta aula. Então, você vai colocar qual é o conceito de polígono, a classificação, que é aquele em relação aos lados, tá? Triângulo, quadrilátero e tá. Você vai também classificar os tipos de polígono. Nós falamos dos polígonos regulares, dos irregulares, dos convexos e dos não convexos. Tudo isso está no livro de vocês, mas você pode revisar esses slides e fazer no seu caderno. Eu quero anotado no caderno para ter um registro da aula. E depois disso, eu quero que você resolve comigo as páginas 27 a 29. Para isso, eu vou postar um outro videozinho agora, onde eu vou resolver os exercícios e vocês vão fazendo comigo. Depois é a vez de vocês fazerem sozinhos a página 30 e 31. Então, bom, vamos lá? Mãos à obra, hein? Muito bem, gente. Vamos então revisar aqui os conteúdos que nós abordamos nos slides. No livro de vocês, na página 25, diz: as formas geométricas planas cujo contorno é fechado e formado por segmento de reta que não se cruzam são chamados de polígonos. Cada segmento de reta que compõe o contorno do polígono representa um dos seus lados. Isso eu revisei para quê? Para fazer a página 27. Aqui ele pede para eu assinalar quais são as figuras que são polígonos. Verifique a letra A. Na letra A, parece que é um polígono, porque ela é uma figura plana? Sim, ela é bidimensional. Ela possui comprimento, ela possui altura. Ela é uma figura fechada? Opa, não é. Porque essa parte de cima está aberta, então ela não é. Não marca ela. A figura B é uma figura plana, fechada, composta com segmentos de retas que não se cruzam. Então, ela é um polígono. Olha a letra C. Parece que não é, mas ela é. Porque ela é uma figura plana, fechada, composta por segmentos de retas. Marca a letra C.
E a letra D? Dá uma olhadinha na letra D. Vocês acham que é ou não é? Se você disse que ela não é, você acertou. Porque a letra D, ela possui uma curva, não é composta por segmentos de retas, então ela não é. E a letra E de elefante? O que vocês acham? Olha aí no livro de vocês. Se você disse que sim, você acertou. Ela é uma figura plana, fechada e composta por vários segmentos de reta. A letra F parece que é, mas tem uma coisa nela que diz que não é. O que você acha que é? Porque no conceito diz que os segmentos de retas não se cruzam. E a gente viu aqui que ela se cruzou bem aqui nesse centro, ó. Então, ela não é. Vejamos a página 28. Diz o seguinte. A seguir, página 28. A seguir, estão representadas as planificações de duas formas geométricas espaciais. Aí vem aqui, letra A. Qual a planificação que é composta apenas por polígonos? A gente vê que a número 2, ela tem círculos, e círculos não são polígonos. Portanto, a número 1, que é a resposta da A. Letra B. Qual o nome da forma geométrica espacial obtida a partir da planificação da número 1? Bem, gente, isso aqui é um quadrado e tem vários retângulos. Quando você junta, triângulos. Quando você junta esses triângulos, faz uma pontinha lá em cima e a figura que tem ponta lá em cima é chamada de pirâmide. Neste caso, é uma pirâmide de base quadrangular. E ele pergunta, e qual que é a figura que forma pela planificação 2? Quando você fecha isso aqui, parece uma lata. E uma lata é um cilindro. Então, a resposta é cilindro. Marca aí, escreve direitinho no seu livro. E vamos fazer a número 3. A número 3 diz, identifique os vértices, lados e ângulos internos de cada polígono. A primeira figura é um triângulo ABC. Aqui ele quer saber se você sabe reconhecer. O que são vértices? É o encontro de dois lados. Ele é representado por uma letra maiúscula, que é um ponto. Ele é um ponto de encontro dos dois lados. Esse é o meu vértice. Eu sempre falo que vértice faz assim, não é? Uma letra V. E encontro dessas duas retas, eu tenho o vértice. Letra V, encontro de duas retas. Então, aqui eu tenho vértice A, B e C. E os lados? Lados é o segmento de reta. Então, eu vou representar AB e ponho um tracinho em cima. O lado BC, tracinho em cima, e AC, tracinho em cima. Os ângulos internos. Para representar ângulos, eu já uso um acento circunflexo. Eu ponho ponto A e circunflexo nele, chapeuzinho nele. Ponto B, chapeuzinho nele. Ponto C, chapeuzinho nele também. Veja a número 2, é para fazer a mesma coisa. Então, quais são os vértices? A, B, C, D, E, F, G, H. Os lados AB, tracinho em cima, BC, CD, EF, FG, GH e AH. E os ângulos internos são esses que eu tenho os pontos, só que com um chapéuzinho em cima. Então, A, B, C, D, E, F, G, H. Ok? Agora, o exercício 4 pede, classifique os polígonos em relação aos números de lados. Depois, classifique-os em convexo e não convexo. Vamos lembrar o que são os convexos e não convexos. Está lá na página 27. Lá nos slides, a gente também viu o seguinte, nos slides, que era só traçar uma reta, um segmento de reta. Se ela ficasse toda dentro da figura, ela era chamada de convexo. Veja o triângulo, olha o hexágono, olha o quadrado, olha o losango. Por falar em losango, Gabriel Oliver precisa falar para mim qual a diferença do quadrado para o losango, hein? Qual que era? Lembra disso, Gabriel Oliver? E quando você traça dois pontos aqui, por elas um segmento de reta, fica uma parte dele de fora, é chamado de não convexo. Então, nós vamos fazer isso na página 28. A primeira figura, você vai contar quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É chamado de decágono.
E aí, eu faço uma bolinha de cá, passo um traço e percebo que fica de fora. Então, ele é não convexo. A letra B. Qualquer dois pontos que eu colocar, a reta deles vai ficar toda interna do polígono. Então, ela é convexa. E como que chama? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados é chamado de pentágono. Então, essa figura é um pentágono convexo. A letra C. A letra C eu já vi, fez boquinha, né? Então, ela é não convexo. E quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lados é chamado de eneágono e é não convexo, porque se eu traçar dois pontos aqui e passar uma reta, vai ficar parte dela do lado de fora, do segmento de reta. Letra D. A letra D, se eu marcar um pontinho de cá e um pontinho de cá, passar uma reta, eu vou ver que ficou parte do segmento do lado de fora. Então, ele é não convexo. E qual o nome? Vamos contar os lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome é hexágono e ele é não convexo. Essa aqui também, ó, lembra que eu falei? Fez boquinha, ó. Então, é não convexo. E qual o nome dessa figura? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octógono. Olha o jeito que escreve. Cuidado com essa escrita, tá? Octógono. E, por fim, a última figura, que se você fizer, você vai descobrir que é um heptágono e é convexo, porque quaisquer pontos que eu colocar aqui dentro, se eu traçar uma semirreta, vão ficar dentro do segmento de reta, vai ficar completamente dentro da figura. E o número de lados são 7. 7 é heptágono. Na página 28 tem um texto que fala sobre o Código de Trânsito. Vamos ver? O Código de Trânsito Brasileiro, chamado de CTB, regulamenta os direitos e deveres dos motoristas e pedestres. O pedestre, por exemplo, deve atravessar as vias sempre utilizando as faixas de pedestre e respeitando as indicações dos semáforos, quando houver. Então, o pedestre também tem que fazer a sua parte. O Código de Trânsito Brasileiro, gente, ele fala quais são os nossos deveres e nossos direitos em relação ao trânsito. Já motorista deve, por exemplo, obedecer a sinalização das placas de trânsito. Respeitar o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, é garantir que ocorram menos acidentes e, consequentemente, menos vítimas. Observe algumas placas de sinalização de trânsito. Então, o primeiro texto sempre a gente fala para tirar os dados, né? E aqui é mais um texto informativo sobre o Código de Trânsito, os nossos direitos e deveres. E aí pede para observar as placas, vamos ver o que ele pede. Qual o nome do polígono que cada placa acima deve, lembra? Então, eu vou contar o número de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a figura 1 chama-se octógono. A figura 2 é um triângulo, coloca 2 triângulos. A figura 3 tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. É chamada de pentágono. E a figura 4, ela tem 4 lados e é chamado de quadrilátero. Dentro de quadriláteros, a gente tem losango e a gente tem também o quadrado. Mas aqui, quadrilátero inclui todas as figuras de 4 lados, beleza? Pergunta: escreva a placa que pode ser associada a cada significado a seguir. Rodovias de estrada. Você acha que tem pare no meio da rodovia? Não. No meio da rodovia tem esse triângulo aqui. Sabe o que significa? Dê a preferência. Não vai ter, a não ser que você esteja fazendo um retorno. Essa placa aqui, ó, Paraná 410. Esse é o número da via, é o nome da rodovia. Então, essa sim é a placa número 3, você vai representar aqui 3, número 1, 3. A número 2 pergunta: passagem sinalizada de escolares. Qual placa que é? A 4, então põe a 4 lá na número 2. A número 3 fala parada obrigatória. Quem que está mandando parar obrigatoriamente? Olha lá as placas. Quem manda parar é o que está escrito pare.
então é a número 1. E D, a preferência, é a número 2. Agora tem um exercício que você deve fazer, resposta pessoal. Como vimos, as placas servem tanto para ajudar a evitar acidentes, quanto para transmitir informações importantes sobre algum lugar. Observe a sua escola e veja se a placa informativa ou de alerta poderia ser criada. Desenhe essa placa, explique seu significado e o local onde ela poderia ser usada. Gente, esse exercício é muito interessante. Sabe por quê? Porque nós temos dentro do Atléticos um pátio que os pais entram para poder fazer uma rotatória, né? E poder deixar o filho sair. E lá nós não temos placas ainda, mas tem um projeto, tá? A professora Kiliane, diretora nossa, ela já investiga sobre esse projeto e está sinalizando direitinho. Cabe a você nos ajudar. Desenha, então, aquela parte interna da escola, ou, se você quiser abordar a parte externa da escola, aquela rua da frente, pode ser também, e coloque as placas que você acha que precisa, tá? Então, é isso. A partir de agora, vocês vão fazer, então, o exercício da página 30 e 31. Ah, tem um exercício aqui também, ó. Fala de acordo com as medidas, é para classificar se é regular ou irregular. Lembra o que é regular ou irregular? Vamos voltar lá atrás. Toda vez que eu estou estudando, eu tenho que voltar para achar onde está esse tópico falando disso. Fala aqui, ó, regulares. Em cada um desses, todos os lados são iguais, então tem que ter lados iguais e todos os ângulos possuem a mesma medida. Então, eles são chamados de regulares. Aqueles que têm lados diferentes ou ângulos diferentes são irregulares. Então, vamos ver aqui essa primeira figura. 3, 3, 3, 60, 60, 60. Então, ela é regular. Olha a letra B. 2, 2, 2, 3. Deu um 3 aqui. Então, ela é irregular. Olha essa figura aqui. Todos os lados iguais e todos os ângulos são 120. Regular. E, por fim, a letra D. Tem todos os lados iguais? Não tem. Então, o que ela é? Irregular. Anota aí, revisa esse material, porque ele é muito importante. É um conteúdo que a gente vem trazendo desde o 4º ano. Então, ele é bem importante. Faça o exercício da página 30 e o exercício da página 31. Bye, bye!